Estado, o Executivo sair por aí cobrando tributos, impondo tributos, como fez, por exemplo, João Sem Terra, lá na Inglaterra, em 1215, né? Impondo aí a qualquer preço a cobrança de tributo. Então, tem que haver o equilíbrio. E o equilíbrio, logicamente, é previsto aí pela lei, e a lei emana do Poder Legislativo, como prevê o artigo 150, inciso 1º da própria Constituição Federal. Então, o princípio da universalidade do orçamento, universalidade do orçamento, alia-se, logicamente, ao princípio da unidade, como já vimos, tanto que na Lei 4.320 de 64, a lei orçamentária do Brasil, o cumprimento dessa regra ela é exigida em vários dispositivos. Por exemplo, o próprio artigo 2º da Lei 4.320 de 64 prevê que a lei do orçamento ela deverá conter a discriminação tanto da receita, ou da estimativa da receita, quanto da fixação da despesa, né? Então, da despesa, de forma, logicamente, que possa ser evidenciada a política econômico-financeira, e também, por sua vez, o programa de trabalho daquela esfera da administração pública, que poderá ser a federal, poderá ser a estadual ou poderá ser a municipal, sempre levando aí a consideração ao poder legislativo. Logicamente, obedecidos aí os princípios da unidade, o princípio da universalidade, né? Universalidade, e também o outro princípio importante, que é o princípio da anualidade. O que é o princípio da anualidade? O que quer dizer esse princípio da anualidade? Então, nós veremos lá, quando estivermos analisando o artigo 2º da Lei 4.320 de 64. Já o artigo 3º dessa lei, a Lei do Orçamento, que é a Lei 4.320 de 64, ela diz que o orçamento deverá compreender todas as receitas, né? Todas as receitas. Então, veja que tem que prever todas as receitas, inclusive aquelas operações de crédito suplementar, né? Aqueles créditos adicionais, quando autorizados por lei, né? Quando autorizados por lei. Então, nós temos aí os créditos adicionais, né? Os créditos adicionais normalmente são créditos extraordinários, né? A emenda constitucional número 1, lá de 1969, emenda constitucional número 1, ela consagrou essa regra de forma peculiar quando estabeleceu, né, que o orçamento anual, ele compreenderá obrigatoriamente todas as despesas e todas as receitas, esse todas sou eu que estou colocando, né, relativas a todos os poderes da União, seja o executivo, o legislativo ou o judiciário, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, também dos seus órgãos, dos seus fundos, isso tanto na administração pública direta quanto na administração pública indireta. Logicamente, aí houve a exclusão apenas das entidades que não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento, ou seja, aquelas que não recebem dinheiro público, né? Não recebe dinheiro público, não tem, logicamente, que está prevista aí no orçamento. Somente a partir da Constituição de 1988 que essas operações de crédito elas foram incluídas no orçamento, né? Então, levando-se em consideração isso, essas empresas estatais e de economia mista, então empresas públicas e de economia mista, regulados pela Lei 13.303 de 2016, né, elas, logicamente, bem como também as chamadas agências oficiais de fomento, né, o caso aí do BNDES, qual é a outra aí, o Banco da Amazônia, né, outra é a Caixa Econômica Federal, são agências oficiais de fomento, e também os chamados fundos constitucionais, né? Como o FINAM, o FINOR, a Proterra, né? Tem vários aí que nós temos, são fundos constitucionais, né? Esses aí não tem nada que os obrigue, ou seja, nada de obrigatório de integrar, que eles integrem as despesas e as receitas
operacionais ao orçamento público. Então, não há previsão, não há necessidade de ter previsão nem das despesas, nem das receitas no orçamento público. Logicamente que a inclusão de seus investimentos no orçamento, seja da União, dos estados ou dos municípios, ela será justificada sempre na medida de que tais aplicações contem aí com apoio do orçamento, seja orçamento fiscal, e também pode acontecer até mesmo com o orçamento da Seguridade Social. Então, vejo que, além desses princípios, sempre levando em consideração a estimativa da receita e também a fixação das despesas, deve-se observar o princípio da anualidade, né? Ou melhor, da periodicidade, anualidade ou periodicidade, anualidade ou periodicidade, né? Na verdade, prevêem esse princípio, já que são sinônimos, né? Prevê que o orçamento ele deve ser elaborado e autorizado também, logicamente autorizado pelo Poder Legislativo, para um determinado período de tempo. Então, não é ad eterno, né? Não há ad eterno. Então, tem um determinado período de tempo. Esse período de tempo está lá no artigo 34 da Lei 4.320 de 64, que é o chamado exercício financeiro, né? E, logicamente, ele corresponde aí ao ano civil, né? Logicamente, a exceção que ocorre, deve ser observada aí para fins de concurso e também da prova, né? Que a exceção se dá nos chamados créditos especiais e extraordinários, suplementares, etc., ou os créditos adicionais, quando autorizados aí nos últimos 4 meses do exercício financeiro. Então, quando os créditos são autorizados nos últimos 4 meses do exercício financeiro, eles podem ser reabertos nos limites dos seus saldos no ano seguinte, ou seja, no exercício financeiro seguinte, sempre devendo se incorporar ao orçamento do exercício subsequente. Então, veja o quê? Eles são abertos no último trimestre, então eles devem ser incorporados no exercício subsequente. Então, nos últimos 4 meses, quando aprovados pelo Poder Legislativo, eles serão incorporados aí no exercício subsequente. O exercício financeiro, logicamente, é o período de tempo ao qual se referem a previsão da estimativa das receitas ou a previsão da fixação das despesas quando registradas aí na lei orçamentária anual, que na verdade são 3 leis orçamentárias anuais, como prevê o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, refere-se, logicamente, à existência de uma lei orçamentária anual, conforme prevê também o artigo 2º, e também lá no artigo 34, como foi falado, artigo 34 da Lei 4.320 de 64. Assim, o orçamento ele é sempre anual, né? Aquelas 3 leis elas terão a vigência anual, e o exercício financeiro ele sempre vai coincidir com o ano civil. Então, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, como prevê o artigo 34 da Lei 4.320 de 64. Então, esse princípio da anualidade, esse princípio tem origem, logicamente, lá na Idade Média, né? Quando a lei orçamentária era autorizada e a cobrança era anual, né? Cobrança dos impostos, princípio da anualidade tributária, que não existe mais, né? Verdade? Se nós observarmos o artigo 150 e os incisos pertinentes na Constituição Federal, veremos que não existe mais o princípio da anualidade tributária. O princípio da anualidade, ela é orçamentário, ele é orçamentário, não é verdade? Não é tributário. Então, não existe o princípio da anualidade tributária. Existe a anterioridade mitigada, lá do artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal, etc., mas anualidade não, né? Então, a anualidade é somente prevista no orçamento. Então,